Olá, ouvintes da Mundial! É um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre nutrição, alimentação. Semanalmente esse programa fala sobre um problema aí de saúde e que normalmente são causados pelo desequilíbrio alimentar. 80% de todas as clínicas médicas estão tratando de problemas alimentares. As pessoas se alimentam mal, desenvolvem doenças e essas doenças são tratadas como doença, né? E a nossa visão é uma visão de que você está desenvolvendo isso por carência nutricional. Eu atendo em 2 consultórios no Jardim São Paulo e em Bragança. A central de agendamento é a mesma, o telefone 2977 1088. Nós podemos fazer o seu atendimento por videochamada, atendimento presencial. É uma escolha sua para isso, tá? Então é só ligar lá no consultório para pegar todas as informações. Hoje nós vamos falar sobre estresse, sobre a síndrome da fadiga crônica. Você está muito cansado? Começou a trabalhar em casa, fazer home office, e agora você trabalhava 8 horas no trabalho, agora você trabalha 12 horas em casa? Tá acontecendo muito isso. E as pessoas estão vivendo esse estresse, essa chamada síndrome de fadiga crônica. O estresse é um termo muito usado hoje, que expressa não só o nervosismo excessivo, mas especialmente a associação desse nervosismo a um cansaço crônico do organismo para enfrentar a vida. O trabalho que agora é em casa, ele exige mais da pessoa, em número de reuniões, em produtividade, em tudo, e o número de horas. Antigamente a pessoa tinha pelo menos 30, 40 minutos para almoçar, hoje nem isso, né? E aí, 12 horas de trabalho dentro de casa. E isso está trazendo um desgaste emocional absurdo à vida das pessoas. Elas comem mal, se alimentam mal, vivem pouco para si e ficam o dia inteiro na frente do computador, controlando 2 celulares e assim por diante. Muitas são as situações que levam a gerar e manter esse estresse, né? Viver o estresse hoje é viver um esgotamento geral, é um esgotamento físico, mental, hormonal e funcional. Então vamos lá, eu não me alimento bem, eu começo a desgastar meu corpo físico, o meu corpo físico não tem elementos, nutrientes para poder desenvolver as atividades clássicas dele, a produção de enzima, a produção de neurotransmissores, e aí eu começo a ter problemas gerais, funcionais. Eu não como bem, eu não consigo digerir a comida que eu como. Eu perdi a capacidade de produção enzimática do meu estômago, eu como e a comida para no estômago. Muitas vezes por falta de nutrientes inerentes ao bom funcionamento do estômago. Você sabia que o estômago come iodo? Iodo é um dos nutrientes mais importantes para todo o mecanismo do estômago funcionar. Os tecidos gastrointestinais, eles se alimentam de nutrientes específicos. E se esses nutrientes específicos faltam na sua dieta, você começa a entrar num círculo vicioso de que falta nutriente para funcionar e não funciona porque não tem nutriente. Às vezes você come e não come. Então você faz aquele macarrãozinho na manteiga em 1 minuto para poder comer rapidamente, e que nutriente que você vai ingerir em função de toda a necessidade nutricional que você precisa. É importante lembrar que do outro extremo, os adultos acima de 30 anos já têm algum grau de depressão. Então, se você está vivendo a ansiedade extrema, você também pode desenvolver o outro lado, que é os problemas depressivos. Você trabalha, chega no final do dia, você está introspectiva e você lê isso como depressão. E, na verdade, você está vivendo a falta de a carência nutricional é tão grande que você vive essa introspecção metabólica, física, não consegue gerar energia porque você já se desgastou ao máximo no decorrer do dia. Então, a depressão muitas vezes é um cansaço crônico, uma exaustão de uma glândula chamada
adrenais que ficam em cima dos rins, que produzem o cortisol e a adrenalina, aquele cortisol que te dá vida, que te dá impulso para o trabalho, que te dá, né, aquela coisa do correr, do entregar o relatório e tal. Quando você exagera na exigência dessa glândula adrenal, ela entra em exaustão. E essa exaustão traz para a gente muitos problemas de saúde, porque você perde a energia, a vitalidade. E aí o que acontece? As exigências da vida continuam. E aí você vai para o médico e fala: doutor, eu estou depressivo, eu não consigo fazer todas as coisas que eu preciso, estou vivendo uma tristeza muito grande. E na verdade você apenas está vivendo a falta de produção de serotonina, a falta de produção de neurotransmissores que são para manter o seu emocional equilibrado. Neurotransmissor se manifesta, se expressa no seu comportamento, como aí você está desequilibrado no comportamento, no sentimento. Sem dúvida, a alimentação desequilibrada é um dos fatores de maior peso no desenvolvimento da fadiga crônica. Se ela não acontece apenas porque você está trabalhando muito, é o que você não tem uma condição física equilibrada que mantenha energeticamente produtivo e saudável. Vamos fazer uma comparação da sua vida àquele cara que faz a maratona, né? Ele se prepara para aquilo, ele faz uma alimentação equilibrada, ele come certinho, então ele faz toda uma reserva nutricional para cumprir aquela maratona. Então compare a sua vida a essa maratona que você não está fazendo certo, e aí vai trazer problemas de saúde. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios Jardim São Paulo e Bragança Paulista. As pessoas que entram no meu consultório relatando: doutora, eu estou muito estressada, doutora, eu estou muito depressiva, eu comecei com uma depressão e comecei a tomar o antidepressivo e agora eu estou me sentindo ansiosa. Lembre-se, o efeito colateral de um antidepressivo que pode te funcionar por um tempinho, lá no decorrer do dia, a minha depressão passou, eu me sinto bem, o efeito disso é exatamente o contrário, é começar a levar você ao grau de ansiedade, a insônia, aquele cansaço crônico vai voltar, porque isso é efeito colateral do antidepressivo. E logo você está tomando um remédio para ansiedade e vai estar tomando remédio para dormir, porque os antidepressivos têm como efeito colateral mexer promover insônia. Muito cuidado com isso. Toda pessoa que entra no consultório com grau de ansiedade, com grau de depressão, ela se alimenta muito mal. E o que ela faz? Ela corta da alimentação os alimentos que dão certo trabalho para ser consumido. Eu já tive paciente que falou: doutora, me dá fruta que eu pego do lado e ponho na boca, que eu não tenha que descascar. Para mim, descascar uma banana é altamente ruim. Então imagina aonde que a pessoa já chegou, de que ela tem dificuldade de descascar uma mexerica, descascar uma banana para poder comer. Ela falou: eu quero a uva, eu quero o morango, que eu pego da forminha e ponho direto na boca e eu não tenho que descascar, porque eu não tenho tempo de descascar eu não tenho tempo de descascar uma fruta. Gente, isso chegou no máximo, no topo do desequilíbrio, porque olha onde a pessoa chega. Então, uma situação onde existem essas oscilações, tanto de ansiedade quanto de depressão, a pessoa usa muito o carboidrato para poder modular a sua produção de energia. Então, eu vou explicar para você, metabolicamente, o estressado está
tem problemas relacionados, o estressado, ele no curso do estresse, né, ele não fica estressado uma semana, ele vem estressado um ano, e principalmente agora com esse negócio de Covid, nós estamos indo para 2 anos dentro de um programa de vida novo, né? Para nós que nós não estávamos acostumados a trabalhar em casa, ter todos os problemas que vieram junto com o do Covid, ela começa a ter alterações metabólicas importantes. Ela vai ter alteração do colesterol total, ela vai ter o HDL, o LDL, os triglicéridos, ela começa a mexer no metabolismo ela mexe no metabolismo do fígado, tá? Por causa do estresse. A proteína C reativa dela altera, a homocisteína, a própria insulina começa a alterar, e aí são desequilíbrios outros, porque começa a desequilibrar o metabolismo da pessoa. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977 1088. A ação emocional e físico e hormonal. Nosso corpo possui um mecanismo eficaz de controle do estresse. Ele se regula, trazendo em tempo oportuno o seu estado de equilíbrio. Mas para isso, ele necessita estar descansado. A pessoa hoje não consegue dormir. Ela dorme pelo cansaço, mas acaba acordando na madrugada por desequilíbrios tanto da sua glândula adrenal quanto do seu fígado. Ela estar hidratado. A desidratação traz muitos problemas de saúde para a nossa vida. Nós precisamos de 45 nutrientes naturais e integrais para ter o nosso metabolismo equilibrado, das vitaminas, dos minerais, dos ômegas, dos aminoácidos, da água, do oxigênio, que é tudo nutriente. Nós precisamos de 45 nutrientes. E as pessoas hoje, qualquer macarrãozinho na manteiga, na hora do qualquer lanchinho, né, de sanduichinho de pão com queijo, matou a fome. Eu acho que a coisa está resolvida na minha vida. E não está. O estresse prolongado, associado à falta de nutrientes básicos, é capaz de desencadear vários problemas, alterações biológicas no corpo inteiro. O cansaço, a própria geração de energia vira um grande problema na vida das pessoas estressadas. Ela chega no final do dia em esgotamento crônico. Ela come, ela almoça e a energia dela cai. Por quê? Porque o estômago recebe o alimento para ser metabolizado e puxa muita energia do corpo, tá? Para poder desempenhar o processo digestivo. E isso a pessoa apaga. Ela tem muito sono depois que ela come. Chega no final do dia, entre 17 e 18 horas, a energia dela acaba. E se ela precisar à noite, no final do dia, sair para um supermercado, para fazer coisas da sua vida, do seu dia a dia, né? Cuidar de si, enfim, ela não tem energia para isso e vai deixando a coisa realmente correr. Os sintomas mais comuns do estressado é o cansaço excessivo, a energia apenas para o trabalho, a irritação, a inquietação, dores pelo corpo, dores articulares, dores musculares, alteração do sono. Quem não produz serotonina para o seu prazer e bem-estar não produz melatonina. A pessoa não dorme. Queda de energia após as refeições, como eu expliquei, especialmente no almoço, compulsão por carboidrato doce e salgado. Eu vou contar essa história aqui do carboidrato doce e salgado para você se reconhecer aí e ver o que está acontecendo. Alterações glicêmicas. Então aí você vai fazer um exame de sangue estressado, a sua glicemia vai dar até 110, porque você está estressado. Isso não é diabetes. Você está estressado e o estressado tem glicemia até 110. Se você tiver associado a isso a sua hemoglobina glicada alterada acima de 5,7, você começou a desenvolver problemas sérios na vida, com tendência a desenvolver diabetes. Então, muito cuidado com isso. A hiperglicemia, que vai até 110, com hemoglobina glicada normal, que é abaixo de 5,7, não traz para você um diagnóstico de diabetes ou pré-diabético. Você é apenas um estressado que deixou de cuidar da vida pessoal, da vida saúde do corpo físico e então
Aí começam a aparecer os problemas. O estressado sempre vai ter problemas de estômago, sempre. Ele vai ter em grau leve, moderado ou intenso. Que sintomas eu vou sentir, doutora? Porque eu sou um estressado. Que problemas de estômago eu vou ter? Você vai ter a azia, o refluxo, o empachamento, dores de estômago, come a comida e fica rotando a comida várias vezes, ou seja, você não digere a comida que come, aftas na boca. Isso você não precisa ter todos os sintomas. Isso é muito pessoal de cada um de nós, tá? De ter a manifestação da ansiedade no órgão estômago. Então, você pode ter esse tipo de sintoma, e aí você já começou a amealhar outras doenças. Então, você não é só o ansiedade, o estresse crônico, você já tem problema de estômago. Quem tem problema de estômago vai ter problema de intestino. Então, aí você não digere bem a comida sai para o intestino e aí você começa a ferver de gases, porque a comida mal digerida no estômago entra em processo de fermentação intestinal por falta de enzimas digestivas de intestino, e aí você começa a ferver de gases. Aí você começa a dizer assim, eu fui no médico e ele descobriu que eu sou intolerante à lactose. A intolerância é uma ação local intestinal que você perde a capacidade digestiva de alguns alimentos que você comia antes, não passava mal, e agora você come e passa mal. Então você deixa de produzir enzimas digestivas de glúten, deixa enzimas digestivas de leite e seus derivados e assim por diante. Então, você vai piorando. Então, o seu problema de intolerância à lactose, ela precisa ser observada desse ponto para trás. Tá, quero saber como está minha digestão do estômago, como está meu estado de estresse, como está meu estado depressivo, como estão meus estados gerais, para poder gerar uma intolerância à lactose com 30, 40 anos, se a vida inteira você comeu isso. Então, isso não surge do nada, ela surge porque o seu organismo está desequilibrado. Marque uma consulta, o telefone meu consultório é o 2977-1088. Toda a pessoa estressada está vivendo o estresse crônico. Ela vai ter problemas relacionados à tireoide, ao hipotiroidismo, ao metabolismo do carboidrato. Ela começa a desenvolver problemas relacionados a isso. Se eu sou uma pessoa compulsiva por doce, eu estou no início da minha fadiga das adrenais. Então você procura açúcar para comer. Você procura o cafezinho de hora em hora. Você procura o docinho, a bolachinha doce, precisa ser o açúcar. Isso é o início do seu grau de falência de glândula adrenal, do estresse de adrenal. Quando você procura às 10 horas da manhã o cafezinho associado à bolachinha salgada, ao pãozinho de queijo, você precisa do sal, né? Você quer comer um amendoim salgado, você procura esses alimentos do sal, você já está vivendo a fadiga de glândula adrenal. E aí, o que mais vem para baixo? A produção dos hormônios esteroidais, os hormônios que refletem a nossa sexualidade. Então, a sexualidade, a vontade de sexo, essas coisas diminui e vai a zero, né? O companheiro vira um mero enfeite decorativo na casa. Por quê? Porque você não tem produção dos hormônios esteroidais, que são aqueles que controlam a nossa vitalidade, a nossa expressão sexual. E aí traz muitos problemas de saúde. A nossa glândula adrenal, ela vive de nutrientes básicos. Se você não comer os nutrientes que ela precisa, você não consegue fazer ela funcionar. E aí você fica usando alguns alimentos que impulsionam a produção de cortisol, que é o café, que é o sal. Então, você quer comer muita comida salgada, você toma café várias vezes ao dia para poder desempenhar tudo aquilo que você precisa. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios do Jardim São Paulo. Nós estamos muito perto da estação Parada Inglesa do metrô.
e também em Bragança Paulista, onde eu atendo lá na Clínica Santa Helena. É muito importante para você equilibrar o seu estresse, porque o estresse ele é altamente devastador, porque ele vai desequilibrar em você o seu balanço só de potássio. E o balanço só de potássio vai jogar potássio fora e reter sódio. E em pouco tempo você será um hipertenso. A sua hipertensão nasceu de algum desequilíbrio do seu metabolismo que mexeu na bomba só de potássio. E aí, simplesmente vai no médico, relata, eu fico nervoso, eu tenho dor na nuca, a minha pressão sobe, e lá vem um remedinho para você tomar o resto da vida. Não há uma... Você precisa entender que você está com carência nutricional porque você não consegue, o seu próprio corpo, equilibrar sua bomba só de potássio. O que está acontecendo, doutora? Está faltando nutriente na sua vida. Todo hipertenso que vem no meu consultório, ele vem com um bom grau de carência nutricional, porque a gente avalia isso na expressão dela, no comportamento dela, no como ela está, em avaliações também que ela traz nos exames de laboratório. A gente avalia os exames de laboratório e confronta ali que ela está com vários desequilíbrios do metabolismo dela, não só o lipidograma, que é o que vai medir colesterol, HDL, LDL, triglicérides, mas ela também tem problemas relacionados a hipotiroidismo. E o hipotiroidismo não precisa seguir aquela tabelinha ali das referências, né? A partir, quando ela já sai do 2 de TSH, ela já começa a desequilibrar. A gente não adoece como se quebra um copo. Esse copo tá bom agora, daqui meio segundo ele caiu no chão e quebrou. Não, metabolismo não é assim. A doença não é assim. Você vai amealhando desequilíbrios e vai trazendo aí problemas sérios de saúde. A fitoterapia tem condição de fazer um grande trabalho a nível de trazer promoção de energia e disposição. Mas a fitoterapia ela equilibra, ela ajuda a manter o equilíbrio da pessoa, mas ela precisa do equilíbrio da sua alimentação, né, do seu bom humor ali, do seu bem-estar. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 29771088 para os consultórios Jardim São Paulo e Bragança Paulista. Venha resolver a causa da sua doença, né? Aquilo que você está fazendo de errado com a sua alimentação e que está levando você à ansiedade, à depressão. É muito fácil, dentro do processo de ansiedade e de depressão, você caminha muito rápido. Você começa tomando um antidepressivo, né? E você vira ansioso. E você começa a tomar um remédio para ansiedade e você vai virar um depressivo. Porque esse é o efeito colateral do remédio. E, na verdade, você precisa tratar a sua doença e não arrumar outra doença na sua vida. Ok? Vamos para a oração do final do nosso programa.